Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo de interesse para aqueles que são interessados no mundo do rastreamento. Mais uma dica aqui, claro, tem muitas pessoas que são têm conhecimentos muito mais técnicas que nós aqui, mais uma vez, lembrando, nós não pretendemos aqui ser os especialistas, nós queremos apenas contribuir com alguns tipos de conhecimento, mas tem muitos aqui que conhecem bastante também essas técnicas. Isso aqui vai mais como uma dica, mas aqueles que já sabem servem de reforço, e aqueles que eventualmente ainda não têm conhecimento, daí passam a conhecer e aprofundar mais nesses tipos de conhecimento. Mas dentro desse mundo do rastreamento, obviamente que uma das técnicas importantes é a técnica de camuflagem. Isso varia, isso pode variar bastante de terreno para terreno, de situação, o tipo de animal que se está rastreando. Por exemplo, depende do animal que se está rastreando, a camuflagem pode ser mais ou menos importante. Por exemplo, se tratar de rastreamento de javalis, por exemplo, os javalis não enxergam muito bem. Então, para ele, a camuflagem ela não tem um fator tão importante como teria para outros, como por exemplo para veados, por exemplo, ou para alguns tipos de pássaros que conseguem identificar melhor a presença do ser humano. A camuflagem, portanto, ela serve basicamente para isso, para se misturar no ambiente, né? Para que consiga se misturar nesses ambientes, e também especialmente para quebrar essa silhueta humana. Essa silhueta humana aqui de cabeça, ombros, ela é bastante característica e, portanto, dependendo do tipo de animal que estiver rastreando, isso aqui vai ser facilmente detectado pelo animal. A camuflagem, portanto, ela ajuda a se misturar no ambiente e quebrar essa linha base da silhueta humana, para evitar que o rastreador seja detectado. Existem vários tipos de camuflagem, depende de cada ambiente, mas aqui a nossa sugestão em geral, aqui pelo menos aqui no nosso país, independentemente do bioma, isso pode ser mais ou menos, pode variar um pouco, mas em geral as camuflagens puxadas para essa tonalidade verde ou mesmo marrom são as melhores. A cor preta não é uma cor boa, para fazer o rastreamento. Então, na dúvida, sempre cores verdes ou puxado para o marrom, sempre vai estar com uma boa cobertura, independente de ser camuflado ou não. Esse traje que for utilizado, ele vai estar bem, ele vai conseguir se misturar razoavelmente nesses ambientes. Claro, pode ter variações, né, dependendo da região, mas em geral as cores verdes e marrom são as mais usuais, melhores para esse tipo de incursão. Também não é bom também ir com roupas muito claras. Por exemplo, é possível ver aqui nessa região de mata, né? Aqui está batendo o sol, passando ali por dentro da vegetação. Ela dá para verificar bem ali como ela passa pela vegetação. Se o rastreador estiver fazendo essa incursão e tiver com uma roupa muito clara e passar por essas áreas que o sol fica incidindo, atravessando a vegetação, ela pode bater, refletir e chamar a atenção do animal. Assim também como, por exemplo, o próprio óculos ou facas, por exemplo, que tem a lâmina prateada, por exemplo, ou a empunhadura aqui com algum cabo prateado, ou o relógio que estiver utilizando. Isso, se passar nessas regiões, que o sol esteja passando entre a vegetação, isso pode acabar incidindo em cima desse objeto, óculos, na empunhadura da faca, na lâmina da faca, no relógio, por exemplo, criar uma situação de brilho, emitir um brilho, e isso assustar o animal. Se assustar o animal, esse animal pode sair correndo, se assustar, se for um pássaro ou um animal terrestre, e assustando outros como se fosse uma reação em cadeia. Ou seja, está passando aqui, um veado percebeu a presença, ele sai correndo, assusta um pássaro que está lá em cima, o pássaro se assusta e sai assustando todos os outros animais, e gera a presença do rastreador, gera essa perturbação em cadeia, e ele mesmo nem sabe que está produzindo toda essa perturbação no ambiente. Portanto, a camuflagem sim é um fator importante. Ela pode ser mais ou menos importante dependendo da finalidade que for essa incursão nessa região de mata, mas sim é uma técnica boa, né? Sempre querendo se misturar nesse ambiente, mas sempre com segurança também, né? Lembrando que se por acaso ocorrer algum tipo de acidente e houver necessidade de um resgate, quanto mais camuflada a pessoa tiver, mais difícil vai ser localizar ela. Então, por mais que seja importante ir com essas roupas verdes, marrom, camuflada, é importante para as técnicas de rastreamento, porém, fica a nossa sugestão, a nossa sugestão apenas, né, de levar dentro da mochila ou em algum lugar algum objeto, sacos de lixo ou alguma coisa que possa, da cor vermelha, laranja, para que, se houver algum problema, houver algum tipo de acidente, a pessoa possa, por exemplo, amarrar em algum local, colocar em cima de si, e daí sim as equipes de busca e salvamento terrestre que vierem para o local depois, elas vão ter uma facilidade muito melhor para identificar nesse ambiente todo verde, por exemplo, essas tonalidades como vermelho, laranja ou azul turquesa, que se destacam bastante nesse ambiente. Portanto, essa é mais uma dica, né? A importância da camuflagem para rastreamento de animais nesse mundo do rastreamento, né? Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.